Como vocês perceberam pelo título do vídeo, falar um pouco sobre quem são os compradores estrangeiros que estão comprando na Flórida. Eu acho que existe uma curiosidade particular dos brasileiros que moram no Brasil ou que moram fora do Brasil. Qual que é a participação dos brasileiros, especialmente na Flórida, porque a relação Flórida-Brasil é super próxima. As pessoas conhecem Miami, as pessoas conhecem Orlando, mesmo que sejam aqueles brasileiros que nunca visitaram Miami, Flórida, Orlando, eles têm essa percepção do que eles conhecem alguém que já esteve aqui, conhecem pessoas que possuem propriedades, apartamentos e etc. Então eu acho que vai ser no mínimo interessante. Já que nós estamos falando dessa movimentação dos estrangeiros comprando na Flórida, nos Estados Unidos, eu não poderia deixar de comentar e lembrar que nós, da PQ Realty, nós temos o programa de afiliados para corretores brasileiros. Que esses corretores eles podem ganhar a comissão deles em dólar no Brasil de imóveis que são comercializados aqui nos Estados Unidos. Então é uma grande oportunidade. Obviamente, se toda essa negociação não fosse 100% transparente, eu não estaria comentando. Se não fosse, é muito mais simples do que imagina. Aliás, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre as particularidades da comercialização de imóveis aqui nos Estados Unidos, porque é muito mais transparente, muito mais simples do que muitos brasileiros imaginam, e eu acredito que existem vários brasileiros que, por saber como funciona o mercado imobiliário no Brasil, talvez eles tenham o desejo, mas eles tenham o receio de imaginar que fazer uma compra de imóveis nos Estados Unidos seja tão conturbado e nem sempre transparente como é no Brasil. Então, aqui tudo é muito mais simples, eu acho que vale a pena. Eu vou colocar no e-mail, na descrição desse vídeo, possui o meu e-mail, samuel.ferraz@pqrealty. Você pode mandar o e-mail se você for um corretor, e daí você vai receber todo o material relacionado ao programa de afiliados para você receber a sua comissão em dólar no Brasil. Ou se você conhece um corretor, por favor, indique esse vídeo. Vamos direto ao assunto, falando das principais estatísticas dos estrangeiros comercializando imóveis na Flórida. Antes, eu gostaria de salientar algo. A Flórida, especialmente nos últimos 24 meses, por conta da pandemia, ela teve uma aceleração positiva de atração não só de compradores residenciais, mas também de empresas, principalmente de tecnologia, que estão migrando para a Flórida, não só pelos incentivos fiscais, mas também por conta dessa liberdade do trabalho móvel, ou simplesmente porque as pessoas reorganizaram as prioridades em relação a onde elas querem viver com a família. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, porque toda vez que nós temos um choque econômico, ou um choque de saúde pública, ou uma experiência traumática, a gente reavalia as nossas prioridades, e como ser humano, a prioridade de você viver, aproveitar o seu dia a dia no lugar que você quer, no lugar onde você deseja, e eu acho que a Flórida se inclui em um dos lugares mais desejados por diferentes aspectos. Eu acho que todos esses fatores juntos, além dos incentivos fiscais, é claro, da segurança e etc., todos esses fatores fizeram com que houvesse uma aceleração do interesse das pessoas em comprarem imóveis na Flórida. Agora, tudo isso poderia simplesmente parecer algo associado a compra, a férias e etc. Só que os números mostram que a Flórida ela tem atraído e muito a parte comercial, as empresas. E eu vou mostrar para vocês, o NAR é a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, e tem um dado bem interessante que está associado aos imóveis comerciais. Como vocês podem perceber, se vocês quiserem, vocês podem pausar e para vocês terem tempo de ler e olhar, analisar um pouco esse post. Das 15 cidades que são consideradas, das 15 cidades onde houve o maior número de movimentação de imóveis comerciais, a Flórida, em 15 cidades, a Flórida tem 8 cidades. Entre as 10 principais cidades mais aquecidas, a Flórida tem 6 cidades, ou seja, 60%, quando você considera as 10 principais cidades, né, 60% dessas cidades, elas estão na Flórida.
Isso está relacionado à negociação, à comercialização de imóveis comerciais. Diferente do que poderia acontecer no Brasil, por exemplo, onde o crescimento das cidades, onde o crescimento do bairro é orgânico, as pessoas vão chegando, daí vão aparecendo o comércio, a gente precisa lembrar que nos Estados Unidos, onde tudo é planejado, essas movimentações comerciais, elas antecedem a demanda residencial, porque eles constroem um shopping, eles dão incentivos fiscais, eles dão estrutura para as empresas vão para aquela cidade e aquela cidade, justamente por ter essa estrutura, ter a escola, o comércio, a cidade começa a atrair as pessoas. Ou seja, a movimentação comercial antecede a demanda residencial. Então, reflexo de que a Flórida está apenas no começo de um processo ou de um crescimento que pode ser ainda mais relevante nos próximos anos é essa impressionante porcentagem do quanto a Flórida está aquecida no que se diz respeito à comercialização de imóveis comerciais. Isso é super interessante, então por isso que eu resolvi compartilhar com vocês para validar um pouco o ponto de que a Flórida ela está num processo muito bacana desse crescimento sustentável que não tem mais a relação única exclusivamente com o turismo. Existe muita coisa acontecendo e isso é muito bacana e para a economia de modo geral, eu acho que essa diversidade e essa base da indústria, do comércio vindo para cá, eu acho que é super relevante. Em relação ao ponto do vídeo, o mais importante, quem são os estrangeiros que estão comprando? Qual que é a participação? Aqui eu estou no site dos corretores da Flórida. Se nós formos para os highlights, os pontos mais importantes, 12,3 bilhões de dólares foi o montante total de todos os imóveis comercializados, comprados por estrangeiros aqui na Flórida. Isso representa apenas 5% de todas as comercializações. Mesmo sendo a Flórida um estado internacional, essas comercializações elas representam apenas 5% e eu acredito que isso pode crescer ainda mais. Comparado com os 12 meses anteriores, os 12 meses passados, houve um decréscimo de 22%. Eu acho que isso é justificável porque, especialmente 2020, 2021, foi um momento, o grande boom, né, dessa reorganização de prioridade. Eu não acho que 2020, 2021 foi uma questão de investimento, de realocação, de diversificação. Eu acho que foi literalmente a questão, talvez a pressão ou a liberdade de você poder estar aonde você quer e essa reorganização de prioridade, de não esperar mais 5, 6 anos para você mudar para o lugar que você quer viver e a necessidade e a liberdade por conta do trabalho móvel de falar assim, eu vou mudar agora. E eu acho que isso reflete um pouco, obviamente, o que aconteceu em 2020, 2021, aqueles percentuais eles não são sustentáveis, mas ainda continua extremamente relevante. Em relação ao número de imóveis, foram 22.500 imóveis, isso representa 4%, está correlacionado ao valor, ao montante total, e um decréscimo de 34%, que eu acho que é justificável pelos mesmos motivos que eu comentei. 71% dos compradores estrangeiros, eles estão comprando pela primeira vez. Então, eu acho que isso é a primeira residência fora do país. Eu acho que esse número reitera essa tese, essa teoria, e eu adoraria saber a opinião de vocês, dessa reorganização de prioridade. Eu não vou esperar mais, eu não vou esperar a aposentadoria, eu não vou esperar minha próxima promoção, eu vou comprar agora. E isso pode ter um componente de risco intrínseco dessa decisão, que muitas vezes é emocional, mas de qualquer forma, talvez isso reflita. Eu não acho que esses números nesse momento refletem, talvez a partir dos próximos anos sim, mas nos últimos 2 anos eu acho que tem um componente emocional muito forte. Em relação aos compradores estrangeiros que mais compraram
na Flórida. A gente imagina que existem muitos brasileiros na Flórida, e existem muitos brasileiros, mas a gente esquece que os canadenses, eles lideram em primeiro lugar, os argentinos, existem muitos argentinos na Flórida, os colombianos e os brasileiros estão na quarta colocação, e na quinta colocação em movimentação são os venezuelanos. Os principais destinos, as pessoas imaginam, eu acho que é mais fácil reconhecer Miami e Orlando, né? Então é bom entender, mas aí nós não estamos mais falando apenas dos brasileiros, mas a percepção dos brasileiros é essa polarização Miami e Orlando, mas de modo geral para os estrangeiros, quais são os principais destinos? Com 52%, ou seja, mais de 50% de todas as comercializações feitas por compradores estrangeiros estão concentradas Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, que é começando de Miami, que está mais no sul, subindo Fort Lauderdale, West Palm Beach. 52% de todas as transações, elas estão concentradas. Ou seja, depois Orlando com 10%, Tampa, Cape Coral, Northport, Sarasota, Naples, basicamente 52%, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach. O valor médio dos imóveis, 347.300 mil dólares. A gente precisa considerar que nós estamos falando de compradores estrangeiros, né? Geralmente o dólar é muito mais forte do que as outras moedas. Se nós formos usar o Brasil como referência, 5, 6 para 1, é fácil imaginar que você tem que multiplicar esses 347 mil dólares por 5, 6. Isso falando no Brasil. Se a gente for falar do poder de compra, por exemplo, dos argentinos ou do poder de compra dos venezuelanos, não dá nem para imaginar como que os venezuelanos conseguem comprar. Porque 347 mil dólares na moeda venezuelana é simplesmente insano. Dá para praticamente comprar a Venezuela com 347 mil dólares. De qualquer forma, vamos aos próximos números. 66% dos compradores estrangeiros compraram em cash. Isso é fácil imaginar, porque os estrangeiros eles não têm acesso ao crédito como os americanos têm, e geralmente a melhor forma de comprar é em cash. O cara não tem muita opção, ele não tem como conseguir um bom financiamento ou um financiamento que justifique. Isso não é uma verdade absoluta para os brasileiros, por exemplo. Então, os brasileiros que pretendem comprar imóveis no Brasil, se vocês quiserem, acessem o e-mail que está na descrição do vídeo e a gente pode ajudá-lo a entender como eu faço, como é feita a compra ou financiamento de imóveis nos Estados Unidos para compradores estrangeiros, no caso, os brasileiros. 72% dos compradores, eles têm a ideia de ser uma propriedade de férias ou de locação, ou o uso misto. Esse uso misto tem se tornado cada vez mais comum, acho que as pessoas, por conta de toda essa mobilidade, muitas pessoas alugaram imóveis por 2, 3 meses na praia, consequentemente alugaram o próprio imóvel na capital, então as pessoas estão cada vez mais flexíveis e menos apegadas pessoalmente de que isso é minha casa e eu não alugo para ninguém. Então, houve uma mudança de comportamento. Essa é a minha casa, mas eu quero alugar minha casa por 3 meses na capital porque eu vou passar 3 meses na praia. E as pessoas se sentem mais confortáveis, elas não se sentem mais constrangidas em dizerem que elas vão passar 3 meses trabalhando na praia. Porque se elas falassem isso pré-pandemia, todo mundo falaria, imagina, que trabalhar na praia você quer não trabalhar. E hoje em dia as pessoas se sentem mais confortáveis. E isso é um assunto para um outro vídeo, porque mudou muito o comportamento dos brasileiros. Tem vários brasileiros que nunca pensaram em comprar em Miami, por exemplo, porque não justificava comprar um imóvel porque eles iriam passar apenas 1 mês aqui. Agora que eles têm essa liberdade psicológica e efetiva e real de passar 3 meses trabalhando remoto, ele se sente mais confortável e fala assim, eu vou comprar porque agora, no mínimo, eu vou passar 3 meses trabalhando nos Estados Unidos, em Miami, e eu quero ter um apartamento, uma casa, porque agora justifica. Vários assuntos para outros vídeos. 52% dos compradores, eles compraram casas, a grande maioria, e eu acho que isso reflete um pouco aquela história da reorganização das prioridades. Eu acho que isso não é necessariamente realidade para os brasileiros, mas talvez para os canadenses, sim,
para os argentinos, talvez. Eu acho que esses 52% que compraram prioritariamente casa, eu acho que tem essa questão do espaço, da liberdade, porque as pessoas, a casa era um componente do dia a dia, né? Ele ia para academia, para o clube, jogar futebol, fazer aquilo, ia para o escritório, agora está tudo concentrado na casa, então as pessoas precisam de mais espaço e por isso que o preço das casas simplesmente decolaram. Mas os prédios, os novos prédios, eles estão se adequando para isso, os novos prédios, eles possuem áreas comuns que são mais adequadas para a realidade do trabalho remoto. 89% dos compradores, eles visitaram primeiro a Flórida antes de comprar. Isso é algo óbvio, ninguém pega um ticket para vir para a Flórida passar férias e simplesmente compra um imóvel. 73% dos compradores, eles foram indicação de alguma transação no passado ou de alguma negociação de compradores, enfim, ainda os imóveis, né, a comercialização de imóveis ainda é muito feita por indicação. Mas eu acredito, por ser uma pessoa que participa muito das mídias sociais, eu acho que as mídias sociais, elas são até uma referência melhor do que a referência de um único amigo. Por quê? Porque as mídias sociais você acaba se expondo, eu me exponho muito mais no YouTube, no Instagram, para um número muito maior de pessoas, ou seja, eu estou suscetível a referência ao review de muito mais pessoas do que simplesmente o amigo que indica para o outro amigo. Ou seja, o amigo que teve uma boa experiência, e isso conta, mas é apenas um amigo. Quando você entra nas mídias sociais, principalmente para alguém que tem as mídias sociais abertas, os comentários abertos e que não bloqueia comentário, eu acho que é algo que você tem que levar em consideração. E se pelas minhas relações com as mídias sociais, se eu pudesse dar um conselho, desconfiem daquelas pessoas que bloqueiam ou que se sentem confortáveis em dizer que elas apagam e bloqueiam comentários. Porque a pessoa passa a controlar tudo que você lê. E eu acho que os comentários, eles são uma parte extremamente importante para você entender com o que você está assistindo, de quem você está assistindo e o quanto verdadeiro e qual é a percepção que as pessoas têm daquele conteúdo. Ou seja, desconfiem de quem apaga e controla os comentários. 73% são compradores que foram referência, indicação de alguém. 18% dos que responderam, sejam americanos ou não, eles estão procurando comprar um imóvel fora. 42% das pessoas que participaram falam uma outra língua além do inglês. E 70% das pessoas que participaram não tiveram problema algum em trabalhar com estrangeiros. E uma coisa que é super importante, se você quer morar ou comprar um imóvel na Flórida, como profissional, se você quer trabalhar na Flórida, você tem que ter essa liberdade, ou na verdade é quase que uma exigência, falar mais do que uma língua, falar mais do que o inglês, tentar arranhar no espanhol e ter essa curiosidade de saber quais são essas movimentações, as características das diferentes nacionalidades. Eu acho que é isso, eu adoraria a participação de vocês com os comentários entre esses diferentes aspectos que eu toquei, e é isso. Esse é o cenário nesse momento dos estrangeiros comprando os imóveis no Brasil. Vocês podem visitar o meu site, samuelferraz.com, e lá vocês vão encontrar absolutamente todos os imóveis que estão listados disponíveis na Flórida nesse momento para locação ou para venda, certo? Acho que é isso. Abraço, tchau.